Shalom Adonai, boa noite meus amados irmãos, a nossa live da página Tirando o Véu, Teologia que Liberta. Aqui quem vos fala é o pastor Aaron Marcos, aqui de Recife. Vou ler aqui alguns versículos da Palavra do Senhor, que se encontram no Lucas, no livro de Lucas, o Evangelho seguiu escreveu São Lucas, capítulo 14, versículo 7 em diante, diz assim: observando com os convidados escolhidos os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa ainda mais digna que tu. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidados se aproximará e te dirá: dá o lugar onde está a este. Então, sob grande humilhação, irás ocupar o último lugar. Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúda, exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que a si mesmo se humilha receberá exaltação. Amém? Glória seja ao santo nome do Senhor. Jesus, ele sempre ensinava através de parábolas, Ele pega uma verdade prática para ensinar algo espiritual. O interessante aqui é que ele está ensinando acerca da humildade, Ele sempre nos chama para ser humilde, Ele fala lá em Mateus ainda, capítulo 28, se eu não me engano, que ele faz um convite: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração. Tem pessoas que são humildes do coração, É mais fácil para esses, Eles não buscam honra, destaque no meio da sociedade. São aquelas pessoas que muitas vezes, são tidas por envergonhados, essas coisas assim. Mas, naturalmente, a Bíblia ensina que muitos são humildes, E outros não são humildes, outros gostam de lugar de destaque, gostam de ser vistos pelos homens. Exemplo, os fariseus. Os fariseus oravam nas praças, não porque eles eram homens santos, mas eles oravam ali na praça para que fosse visto pelo povo. Os fariseus, quando jejuavam, eles desfiguravam o rosto e iam para a praça, para o povo saber que eles estavam jejuando. E o Senhor disse que eles já receberam o galardão deles, tá certo? Então, a soberba, a arrogância, o que ele ser, o que ele ter, o que ele fazer, muitas vezes isso vem com o homem por causa que ele nasceu no pecado. Isso é obra da carne, ok? Mas o Senhor manda a gente ser humilde de coração. Esse é o ensinamento que ele está dando para seus discípulos. Quando você for num casamento, não procure um lugar de honra, mas senta lá atrás no lugar mesmo de honra. Por quê? Se você realmente tem prestígio, Se você realmente é honrado, Se aquela pessoa estima você muito, o casal que está ali, Estão se casando, o noivo, a noiva. Ele, quando vê você ali: não, venha para cá, rapaz, senta aqui junto a gente. Por quê? Porque ele considera, E o Senhor está dizendo: se você estiver lá na frente e isso acontecer com outra pessoa, ele vai pedir para você sair dali e sentar lá atrás. E todos que estão ali sendo convidados vão ver isso. E você vai sair um pouco envergonhado, cabeça baixa, ok? Faz-me lembrar uma certa vez que eu estava num culto, na inauguração de uma igreja, no dia 25 de dezembro, dia do Natal. O interessante é que eu estava ali, tinha muitas pessoas, tinha acho que mais de 500 pessoas, E eu estava lá, encostado no meu carro, lá no final, o púlpito lá na frente que foi erguido, e o pastor passou por mim. E eu estava lá. Aí interessante que daqui a pouco chega o diácono, que seria, ele queria dirigir a igreja. E o pastor, e ele diz assim: o pastor mandou que tu fosse lá para frente, porque tu que vai pregar. Eu digo: eu? E o interessante é que Deus tinha me revelado um dia antes.
os irmãos estavam no altar e era para mim subir e eu não queria. Mas Deus dá honra a quem Ele quer honrar, né? É interessante, né? Como Deus faz na nossa vida. Eu estou contando esse testemunho, não é para minha glória, é para a glória de Deus. É porque a palavra de Deus se cumpre. Tanto é que depois que eu preguei, eu sou fraquinho, eu não sou pregador, evangelista, né? Eu gosto mais de estar junto com os irmãos trocando ideias, segundo a palavra, a gente aprendendo com os outros, né? Porque eu fico naquela passagem do... Não sei se é um ditado popular ou foi um filósofo que falou que não tem ninguém ignorante demais que não tenha nada que ensine. E não tem nada sábio demais que não tenha nada que ele não aprenda. Entendeu? Então a gente está aqui aprendendo um com os outros, não é verdade? E eu, quando eu desci, uma pessoa só, um casal se converteu, e estão lá até hoje. Glória a Deus por isso, né? E o evangelista lá da época disse, se fosse eu pregando. Na minha frente ele disse, se fosse eu pregando. Tinha botado fogo aí. O problema é esse, irmão. Por isso que Jesus não chamou ele para pregar, porque ele queria fazer. E quem queria fazer era Jesus, né? E Jesus, ele muitas vezes escolhe os menores para confundir aqueles que se acham, né? E porque a honra e a glória é dele, né? Ele derramou a glória dele em vasos de barro. Nós somos barro, pó e cinza. Mas Deus nos escolheu para nos abençoar e nos glorificar através do seu nome, né? Do seu Filho amado Jesus Cristo, e o seu nome ser glorificado na nossa vida. Amém? Então tome esse exemplo e essa lição nessa noite. Que você possa ser humilde, né? Assim como Jesus falou, sejais humilde de coração. Amém? Então você vai encontrar descanso para as tuas almas. Shalom Adonai, que Jesus continue te abençoando. Compartilhe esse vídeo e que Jesus te abençoe. Shalom Adonai. E se você não é inscrito, se inscreva no canal.